Ora, então, boa tarde a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal técnico da Câmara que está a dar apoio à nossa reunião de Câmara, a quem nos está a seguir por via digital. Vamos ter hoje uma reunião extraordinária de Câmara Municipal, que tem a ver, sobretudo, com prazos legais que têm que ser cumpridos até ao final do ano. E por isso é uma reunião extraordinária, que não tem nem período antes da ordem do dia, nem período de atendimento ao público, mas em que, como temos aqui uma situação excepcional, acordámos todos que no início desta reunião iríamos prestar homenagem a duas atletas de Montemor que se distinguiram em áreas diferentes e que, para além, enfim, da sua prestação, naturalmente prestigiam Montemor. Eu espero não cometer aqui nenhum erro, mas vocês corrigir-me-ão se houver alguma questão. A primeira é a Adriana Calaboiça, foi convocada para representar Portugal no Campeonato do Mundo Dança Sub-21, diz Ten Dance, é isso? Muito bem. Pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva, e, portanto, representou Portugal, uma honra para Montemor, obviamente para a Adriana, para a família, para nós todos, e, portanto, vamos deixar-lhe uma pequena lembrança. Vamos aproximar todos, depois tiramos uma fotografia. Adriana, é uma pequena lembrança do município de Montemor Novo, pela tua prestação, e também para que possas continuar. E terás, naturalmente, o nosso apoio. Muito obrigado. Obrigado. Depois devemos tirar uma fotografia com todos, mas agora... Então, a Lina Mites foi convocada para representar Portugal e é campeã da Europa de Muay Thai Júnior, em um campeonato que ocorreu na Grécia, e foi em representação, obviamente, de Portugal e da Federação Portuguesa de Kickboxing e de Muay Thai. E, portanto, também para a Lina, uma homenagem, por um lado, por ter sido convocada para a seleção, por outro lado, por ser campeã da Europa. Lina, por favor. Já vai colecionando troféus. O europeu colecionou mais como a melhor atleta de todos os que tiveram na Grécia. Então, fica aqui registado, Lina. Muito bem, muito bem. Já chamamos aqui. Então, o primeiro troféu, perdão, a primeira é a homenagem a ter sido selecionada para a seleção, muito obrigado. E a segunda é exatamente por ter sido campeã da Europa. Muito obrigado. Queres? E agora podemos ajudar todos aqui, se quiserem. As famílias também. Está aqui a caixinha. Agora, os pais da Adriana, os pais da Lina, e treinadora. É um pouco. Muito bem. Muito obrigado a todos. Então, podemos prosseguir a nossa reunião de Câmara. Estava a explicar que é uma reunião de Câmara extraordinária. Não tem, portanto, período de antes da ordem do dia, nem atendimento ao público. Temos 4 pontos na nossa reunião. O primeiro ponto tem a ver com a definição das taxas dos impostos que a Câmara pode receber em 2026 e que a lei permite que seja a Câmara a determinar.
Estamos a falar da derrama, da participação do município no IRS, no IMI e também na taxa municipal de direitos de passagem. Vamos começar exatamente pelo primeiro, a derrama. A derrama é um imposto municipal que se aplica sobre o IRC, portanto, não é sobre todas as empresas, mas apenas sobre as empresas que estão sujeitas ao imposto, ao IRC. E, no caso dos municípios, pode ter uma taxa máxima de 1,5% e aplica-se apenas às empresas que têm lucro. A derrama é o único imposto municipal que, de acordo com a lei, pode ser consignado e, portanto, pode ser destinado a financiar investimentos que o município identifique. E, neste caso, a nossa proposta vai no sentido de haver um ligeiro acréscimo relativamente àquilo que estava em vigor o ano passado. O ano passado, a taxa de derrama era de 0,75%, portanto, metade do que a lei permite. Nós propomos que esta taxa possa subir um pouco, 0,25%, passar para 1%, e ainda que as microempresas, é outra possibilidade que a lei nos dá, possam ter uma taxa reduzida, aqui mantemos o que estava aprovado no ano passado, 0,5%. Como esta receita pode ser consignada, e exatamente por isso, a ideia é devolver a verba que possamos receber de derrama para fazer investimentos em infraestruturas económicas a realizar pelo município em 2026. É esta, portanto, a proposta relativamente à derrama. Quem quer pronunciar-se? Vereador, faz favor. Vereadores, pessoal técnico que nos acompanha e quem assiste a esta reunião de Câmara lá em casa. Começava por fazer uma primeira pergunta, também para enquadramento, que é o de conseguir perceber qual é a estimativa que o município, ou o Sr. Presidente, prevê receber em termos de aumento de receita com esta subida de impostos. E depois dar aqui uma clarificação. É verdade, sim, que a derrama é um imposto, não é uma taxa, primeiro ponto, e aqui importa referir que o imposto define-se por ser uma prestação coativa e unilateral que não está associada à prestação do ente público, ou seja, é a diferença crucial entre o imposto e uma taxa, é que o imposto é um pagamento obrigatório sem contrapartida direta específica, quando que uma taxa é um pagamento ligado a um serviço público concreto, colocado à sua disposição ou efetivamente prestado. Todavia, a lei prevê, de facto, essa exceção para a derrama, mas para que isso seja de facto assim, é preciso que exista um regulamento municipal. Ou seja, a derrama é uma receita fiscal municipal que está prevista na Lei das Finanças Locais e, todavia, não é automaticamente consignada a nenhuma despesa específica, e a declaração que hoje aqui recebemos para proposta não é hoje mais do que uma declaração de intenções. E, portanto, isso é importante ficar aqui claro. O Sr. Presidente pode, quando a apresentação do Orçamento Municipal, não corresponder a esta expectativa. Naturalmente, não estou a dizer que o vai fazer, mas só o podemos saber quando analisarmos o documento do Orçamento. Portanto, esse é o primeiro esclarecimento. Um que dou e dois... Perdão, um que peço e dois que dou. Ou seja, a pergunta era se conseguiam prever quanto é que isso significaria em receita. Faz favor. A todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, e técnicos da autarquia e quem nos acompanha lá em casa, da parte da bancada do Partido Socialista, tendo em conta que a alteração não é radical relativamente à proposta que existia no ano passado, de uma ligeira diferença, passa de 0,75% para 1% para a autarquia em termos de taxa de derrama, que prevejo que tenha pouca influência na receita. Falávamos quase sempre de 300 mil euros de total de receita de derrama anual. A nossa posição seria, se estivéssemos à frente dos subsídios da autarquia, seria
uma intenção de dar um sinal a quem quisesse investir em Montemor e de, eventualmente, terminar com a taxa de derrama a pouco e pouco. No entanto, respeitando quem ganhou as eleições e quem teve mais votos por parte da população montemorense, iremos abster-nos neste ponto e deixaremos passar a proposta da CDU, do Executivo, agora da CDU, neste momento. Disse. Muito obrigado. Permitam-me só aqui. Eu gostava de fazer aqui uma referência que é importante para se perceber do que estamos a falar. Estamos a falar de uma empresa que tenha 100 euros de lucro, teria que entregar à autarquia no máximo 1,5%. E não sequer é isso que estamos a propor. Estamos a propor 1 euro por cada 100 euros de lucro que é declarado. Portanto, é esta a proporção que estamos a falar, para se ter a noção do que é que, digamos, se resolve. Prevê-se, a previsão para a derrama é sempre difícil porque os valores de IRC variam com algum significado, mas eu diria que provavelmente teremos um valor estimado na ordem dos 300 mil euros, ou seja, cerca de mais 60, 70 mil euros do que o recebido em 2025, ainda que não esteja totalmente apurado o valor ainda de 2025, só é apurado agora no final do ano, mas o valor é este. Naturalmente que quando estamos a fazer esta proposta e estamos a dizer que queremos consignar e devolver fazendo investimentos em infraestruturas económicas, é para que durante o ano, naturalmente, possamos concretizar os instrumentos necessários para que essa verba seja usada a esse nível. Portanto, o compromisso que fica é que será usada para as infraestruturas económicas e se porventura houvesse qualquer situação em que o valor não pudesse, no ano 2026, ser utilizado, não seria gasto, seria guardado para poder depois investir-se quando pudéssemos, digamos, garantir as infraestruturas económicas. Portanto, julgo que desta maneira fica salvaguardada isso, mas naturalmente na proposta de opções do plano e do orçamento, essa situação será colocada de uma forma formal para que não restem dúvidas. Faz favor. Pois bem, eu gostava também de ver um compromisso no sentido de esta Câmara Municipal poder desenvolver um regulamento que evite discrecionariedade e que nos dê um garante legal sobre esta consignação. Todavia, a nossa intenção de voto não se altera com regulamentos ou sem regulamentos. Quando da reunião com o Executivo da CDU deixámos claro um ponto, que as nossas linhas vermelhas seriam não aumentar impostos, e a CDU, à primeira oportunidade, aumenta impostos. Aliás, como nós já o tínhamos dito em sede de campanha e em sede de debates autárquicos. Não gosto de ser esta pessoa, mas a verdade é que eu avisei, e é natural que assim seja, porque a CDU faça aumentos de impostos, porque é a sua natureza, faz parte da sua natureza coletivista, que na minha perspectiva reduz o indivíduo face ao Estado e penaliza a meritocracia. É essa a nossa visão e portanto, não poderíamos nunca votar a favor do aumento de impostos, sobretudo quando o Governo está a diminuir impostos e agora é a Câmara que vem por cima aumentar os impostos. E sobretudo porque este município tem ainda muita coisa onde pode cortar antes de aumentar impostos. Portanto, não seria de todo a nossa proposta e, portanto, votaremos contra. É contra a nossa matriz e, sublinho, acredito efetivamente que o município pode e deve cortar despesas e canalizar para o investimento. Ademais, acresce que, ao passarmos esta mensagem para as empresas, estamos a dizer que não queremos ser um município competitivo e hoje é fundamental quem queremos essa realidade. Nós temos que ser competitivos e temos que ser competitivos nos pormenores, na comunicação, no marketing, no responder rapidamente às empresas e aos municípios e, naturalmente, em tentar não penalizar o trabalho das pessoas. Porque aqui falou-se em 0,5, 0,75, 1,5, mas isto é sobre aquilo que as empresas já pagam ao Estado Central. Portanto, é um plus, é um mais sobre aquilo que as empresas já pagam e, portanto, nós somos a favor da redução do Estado e das autarquias na vida das pessoas, sejam elas singulares ou coletivas, e, como tal, o nosso voto é contra. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Permita-me, então, que faça algumas referências. Em primeiro lugar, é dizer que, e deixar uma correção, nós não somos contra
a diminuição de impostos ou contra o aumento dos impostos. Nós perguntamos a quem serve o aumento ou a diminuição de impostos. E se o aumento de impostos for para taxar empresas que têm maiores lucros, que têm, portanto, maior capacidade para poder disponibilizar verbas que depois são devolvidas em termos do trabalho do município, isso parece-nos positivo. E por isso nós estamos de acordo, por exemplo, em diminuir impostos para aqueles que menos têm, para aqueles que têm rendimentos mais pequenos. E, portanto, aí não temos dúvidas nenhumas sobre essa matéria. E como, aliás, iremos mostrar no IRS, o que fazemos e o que propomos em relação a essa matéria é exatamente com base nesta perspectiva. Aproveitar para dizer que também hoje é claro que não é por via da derrama que há qualquer competitividade dos municípios, nem sequer, infelizmente, por via de benefícios fiscais que os municípios possam dar, porque a grande maioria das empresas decide tomar as suas medidas, as suas decisões, sobretudo de investimento, com base nos benefícios fiscais que advêm da Administração Central e da União Europeia, porque são, de facto, valores de tal forma significativos que abafam, digamos, aquilo que são os valores dos municípios. Compreendo, contudo, naturalmente, a vossa posição, enfim, tem a ver com aquilo que defendem, que é diferente, de facto, daquilo que defendemos. E, portanto, se não houver mais questões, eu perguntava qual é a posição de voto. 2 votos contra, 2 abstenções e 3 votos a favor. Muito bem. Então está aprovada a derrama com 3 votos a favor, 2 abstenções dos senhores vereadores do PS, 2 votos contra dos senhores vereadores da AD. Nós deixaremos uma declaração de voto, que eu não vou ler na totalidade, mas que reflete exatamente aquilo que eu acabei aqui de dizer. Ela está escrita, se depois alguns dos vereadores pretender. Nós, a não ser que queiram que leia, muito bem. Então passamos ao segundo ponto, que é a proposta de participação do município no IRS. Ora, neste caso, a lei prevê que os municípios possam ter uma participação no IRS até um máximo de 5%. Significa isto que o Governo e o Orçamento de Estado arrecadam 95% do IRS e que os municípios podem ter uma participação até 5%. Contudo, a lei faculta também a possibilidade dos municípios reduzirem esta cobrança de 5% e, desta forma, devolverem uma parte deste IRS a quem paga IRS. Atualmente, no município, esta taxa está em 2,5% e nós propomos que esta taxa possa passar para os 3%. E propomos que haja um aumento de 0,5%. Porquê? Porque nós entendemos que esta devolução de IRS é injusta e, por isso, entendemos que devemos encontrar uma solução diferente. E porquê, digamos, a injustiça dessa devolução de IRS? Porque a devolução de IRS faz para todos os contribuintes de IRS. Isto significa que os que menos pagam de IRS, menos têm de devolução, quem mais paga de IRS, mais tem de devolução. Ora, se formos aos valores do INE para o IRS, os últimos valores são de 2023, e fizemos umas contas, o INE tem uns valores que divide as categorias de rendimentos por DCIs ou por percentis, e se fizermos umas contas, repito, neste caso, tendo por base os valores de 2023, verificamos que metade dos contribuintes, aqueles que têm menores rendimentos, portanto, 50% dos contribuintes, recebem desta devolução apenas 4%. Os 20% que têm maiores rendimentos
ou que pagam mais IRS recebem desta devolução 75%. E os 10% que têm maiores rendimentos arrecadam desta devolução 56%. Eu trouxe aqui um pequeno gráfico para poderem ver, usando os percentis, portanto, 4% para metade dos contribuintes, 75% para 20% dos contribuintes que mais pagam e os 10% que mais pagam arrecadam 56%. E é por isso que nós achamos que esta devolução é injusta. Então, como é que se pode corrigir esta situação? A nosso ver, o município pode arrecadar esta verba e pode redistribuí-la. E redistribuí-la como? Redistribuí-la fortalecendo, reforçando os apoios sociais às famílias e aos municípios mais carenciados e às instituições particulares de solidariedade social, que, aliás, dão um contributo fundamental no nosso município. E numa época em que, de facto, as questões sociais são importantes, têm um peso importante, em particular no nosso Conselho, é esta a nossa opção. Ou seja, aquilo que nós propomos é, em vez de devolver o valor, e não estamos a propor tudo, estamos a propor apenas um aumento de 0,5%, que este valor de acréscimo possa ser destinado a apoios sociais e instituições particulares de solidariedade social, obviamente com base nos critérios que o município tem utilizado ou que venha a corrigir para poder fazer essas contribuições. Sobre esta matéria, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há outra vez aqui uma clara dissociação, uma clara ruptura ideológica, porque a forma como a CDU olha para o rendimento das pessoas, e reparem que aqui estamos a falar do rendimento do trabalho das pessoas, nem sequer estamos a falar do lucro das empresas, é o rendimento do trabalho das famílias, e a forma como a CDU sempre olhou para este tema é com essa palavra que eu gosto de sublinhar e colocar em negrito: injustiça. Qual é a injustiça do rendimento do trabalho da pessoa? A pessoa tem direito ao seu rendimento. A forma como a CDU olha aqui é que prefere tirar às famílias, em vez de, por exemplo, esforçar-se de uma vez por todas para concretizar um caminho de redução de despesa, nomeadamente em termos energéticos, e que o pode fazer, por exemplo, através da criação de uma comunidade de energia que está muito trabalhado esse processo e que já tem muito trabalho adiantado nas escolas EBA 2.3 e secundária, que vão permitir a redução dos custos de eletricidade para o município em quase 100% ao fim de 10 anos, mas com descidas muito acentuadas logo nos primeiros 2 anos, e que, depois de concretizada essa comunidade de energia, pode inclusivamente alargar-se a cidadãos num raio de 2 km, e estamos a penalizar quem trabalha. Estamos a penalizar quem trabalha num país onde já se pagam tantos impostos, onde a economia é fraquíssima, e é importante perceber isto: para que a economia seja forte é preciso que haja dinheiro nos bolsos das pessoas, porque são as pessoas que fazem gerar a economia, e é sobretudo a classe média, e é a classe média que é verdadeiramente afetada com esta medida. Não são os mais pobres, nem são concretamente os mais ricos, porque esses têm a forma, como o Sr. Presidente sabe, de não pagar por aqui. Portanto, atacamos a classe média, classificamos o rendimento das famílias como injusto, e isso, aos nossos olhos, é que é verdadeiramente injusto. Como acreditamos na liberdade das pessoas, como acreditamos que as pessoas têm direito a construir o seu sonho, a dar mais às suas famílias, a poder beneficiar do seu suor e do seu trabalho, nunca poderemos votar a favor do aumento do IRS. E mais, desde a primeira hora que eu sou autarca, em 2013, desde a primeira hora que defendi com razoabilidade que o IRS ficasse nos 2,5%. Eu não sou ultraliberal, nunca fui para os 0%, mas mantive-me sempre fiel aos 2,5%. Trabalhou-se no último mandato para chegar aos 2,5% e vejo claramente agora aqui, e sublinho com muita injustiça, que voltemos a retirar às famílias quando, e sublinho outra vez, podemos retirar de despesas que a Câmara tem, que são a mais, que não são investimento na economia, que não são investimento nas famílias, que não são investimento na habitação, que não são investimento, por exemplo, na melhoria das estradas, da limpeza das ruas, e que optamos por tirar a quem trabalha. Portanto, votaremos contra. Muito obrigado. Vereador, faz favor. Muito obrigado.
No anterior mandato trabalhamos para que chegasse a 2,5%, que era metade da comparticipação do município no IRS, e nós defendemos também uma classe média forte e sabemos que estes 2,5% em 4 anos representaram cerca de 1 milhão de euros que ficaram nos bolsos dos montemorenses. No entanto, por esta alteração, de não ser uma alteração radical, não estamos a ver aqui a reduzir a zero esse dinheiro que fica no bolso dos montemorenses, e tendo em conta também, tal como disse no ponto anterior, que respeitamos democraticamente os resultados e respeitamos democraticamente o voto que foi dado na CDU que levou a ganhar estas eleições, a nossa posição será de abstenção. Muito obrigado, Sr. Vereador. Também uns comentários relativamente a esta matéria. Eu, enfim, antes de mais, gostaria de contrariar esta questão da classe média. Os números que apresentei mostram exatamente que os valores de que esta verba de devolução mais significa não é para a classe média, é para os escalões onde estão os mais ricos, os 10% mais ricos ou os 20% mais ricos. Não a classe média. A classe média fica exatamente entre os 50% e os 70%, os 80%. É aqui que fica a classe média. E, portanto, aqui, digamos, não há mexidas significativas a esse nível, porque a devolução aí é uma devolução muito pequena. Portanto, antes de mais, deixar esta nota que me parece importante. Depois, também dizer que nós não estamos a retirar apenas, estamos a retirar para repor na sociedade de Montemorense estes valores. Só que repomos estes valores na sociedade de Montemorense como? Entregando em apoios sociais, às instituições particulares de solidariedade social, àqueles que dão apoio social, valores que vão ser utilizados em Montemor, vão ser utilizados para responder às necessidades daqueles que têm maiores necessidades e para também responder de alguma maneira às dificuldades que todos conhecemos, das instituições particulares de solidariedade social, que vivem com muitas dificuldades, como é sabido, e que precisam de apoios. Diz, mas então, por que não reduzir despesas? Bem, mas nós entendemos reduzir despesas, como é sabido, o orçamento da Câmara é um orçamento onde as questões do investimento têm necessidades que não é possível atingir com o orçamento da Câmara, é necessário encontrar alternativas, prioridades e sempre possível reduzir despesas e até aumentar receitas que permitam, de alguma maneira, responder a esses investimentos. Falo-emos e, por isso, o vereador Xavier deu eu diria, um exemplo em termos da comunidade de energia. Ninguém diz que não se façam comunidades de energia, ou outras situações que podem e devem ser avaliadas e ponderadas no sentido de poupar despesa também e até, por exemplo, de garantir que despesas que subiram muito significativamente nos últimos anos, em particular no último ano, como aquelas que decorreram do déficit da transferência de competências no âmbito da transferência de competências da administração central para o governo, para o município, nomeadamente nas áreas da educação, da saúde e da ação social, possam naturalmente o município ser ressarcido de forma a que não tenha que desviar valores desses para valores de outros investimentos, de outras necessidades do município, de outras competências municipais para estas. E há aqui, de facto, uma divergência clara entre nós, mas também gostaria de salientar que não estamos a propor utilizar todo o valor que a lei nos permite. Estamos a propor apenas um ligeiro aumento de 0,5%, que seria uma forma de reforçar e, para além desse reforço que pretendemos fazer, reforço a partir de outras áreas também, digamos, quer os apoios sociais, quer as instituições particulares de solidariedade social. E, portanto, é uma forma que me parece justa, porque não estamos a penalizar de uma forma muito significativa, digamos, quem paga IRS, nem sequer aqueles que mais pagam de IRS. Aliás, se eu, enfim, for aí à rua e perguntar, ou mesmo aqui, perguntar a quem é que está, quanto é que recebeu da Câmara de devolução de IRS, se calhar muitos terão dificuldade em dizer, porque nem sequer notam essa devolução de IRS. Portanto, eu julgo que é importante que possamos, de alguma maneira, encontrar aqui soluções
de justiça social, de redistribuição do rendimento do ponto de vista social, que permita melhorar aqueles que menos têm, que é uma preocupação que temos, porque temos aqui, de facto, muitas dificuldades sociais. Vereador, por favor. Sobre esses dados que apresentaram, não quis comentar ao início, mas já que referi 2 vezes, eu queria lembrar aqui que os 20% dos mais ricos em Portugal, dados são de 2024 do Ministério das Finanças, mas colocavam os 20% dos mais ricos em Portugal a receberem um rendimento bruto mensal superior a 1.380 euros. Isto para si não é classe média? Os 10% mais ricos de Portugal recebiam um rendimento bruto mensal de 2.000 euros. Isto não é classe média? Então o que é classe média? É que estes são os dados do Ministério das Finanças. E, ademais, e depois temos os 1%, e esses 1% são aqueles que recebem os 8.000 euros por mês, ademais, são estes 20% que já cobrem a maioria do imposto de IRS em Portugal. Isto reflete um Portugal pobre. Isto reflete um Portugal com uma economia fraca, onde as pessoas recebem pouco dinheiro e quando as pessoas têm pouco rendimento disponível não são verdadeiramente livres, porque depois não podem fazer as escolhas que pretendem, não podem escolher o melhor para os seus filhos ou a melhor casa para si ou fazer os seus investimentos e por aí é que eu digo que esta mensagem é errada e, outra vez, porque acho que a Câmara pode ir buscar a muito sítio antes de ir buscar ao bolso das famílias. Disse. Vereador, faz favor. Não, só dar um pormenor antes do Sr. Presidente responder, só dizer-lhe que nunca estiveram em causa rendimentos de apoio social durante este mandato, durante estes 4 anos. Okay. Não foi por causa desta verba ser devolvida aos montemorenses, esteve em causa, porque foram todos dados e a situação financeira da Câmara isso permitiu durante estes 4 anos. Não, é bom deixar aqui que o que eu referi sempre foi reforços. Reforços, é isso que eu disse. Vamos ter que comparar dados, naturalmente, sobre essas matérias, porque, repara, aquilo que estaria a dizer era que 80% dos portugueses ganham menos do que esse valor. 80% dos portugueses ganhariam menos que esse valor. Ora, isso não corresponde sequer ao salário médio que, digamos, que são dados. Bem, mas isto para dizer que esse discurso teria alguma razão de ser se, digamos, as grandes empresas, de facto, pagassem no mínimo o mesmo que o comum dos cidadãos paga. Que eu pago, que o Xavier paga, que o Olímpio Galvão paga, que nós pagamos. Bem, aquilo que nós sabemos é que, por exemplo, o setor financeiro não chega a pagar 12%, não chega a pagar 11%, enquanto que nós pagamos 40%. Portanto, o que está aqui errado, a meu ver, é exatamente o sistema fiscal que facilita, que beneficia os maiores e penaliza os mais pequenos. Isto é que tem que ser alterado, isto tem que ser alterado com políticas nacionais do Governo que digam não, para que nós paguemos menos, há uns que tenham a pagar um bocadinho mais. Portanto, nós sabemos hoje que os lucros dos bancos nos últimos 2 anos têm sido absolutamente brutais. E não se vê uma intenção, por exemplo, de encontrar uma solução que melhore ligeiramente a distribuição do rendimento, que, aliás, é das piores da União Europeia. Nós temos uma das mais injustas distribuições de rendimento da União Europeia. Portanto, há de facto aqui, enfim, diferenças, nós compreendemos, não vale a pena estarmos a prolongar a nossa discussão sobre esta matéria, mas é bom que a possamos fazer, eu acho que é importante que a possamos fazer para discutir, porque provavelmente, apesar das nossas divergências, até haverá alguns pontos que temos em comum relativamente, digamos, a algumas destas matérias. Percebi, portanto, que vamos ter a mesma votação que temos para a derrama e, portanto, a proposta é aprovada com 3 votos a favor da CDU, 2 abstenções do PS e 2 votos contra da AD. Muito obrigado. Passamos à terceira proposta. Também neste caso faremos uma declaração de voto que diz exatamente o que eu acabei aqui de dizer. Passamos à terceira proposta, que é IMI, a taxa de IMI cobrar em 2026. Neste caso, nós não propomos alteração à proposta de IMI, ela corresponde fundamentalmente àquilo que temos defendido, isto é, defender uma taxa geral de IMI
mais baixa, a mais baixa que é permitida por lei, e depois aplicar um conjunto de fatores de majoração e minoração, que aliás estão fundamentados no texto e que consideramos justos, nomeadamente no que respeita a apoiar a reabilitação de habitação ou a penalizar imóveis degradados e ou devolutos, sem perspectiva de terem uma resolução. Devo, contudo, dizer que nós temos defendido há muito tempo que o IMI também deveria ser ponderado, analisado, alterado pela Assembleia da República e pelo Governo, no sentido de introduzir também aqui fatores de progressividade relativamente aos proprietários. O pequeno proprietário é exatamente tratado como o grande proprietário, porque o IMI incide sobre o prédio e não sobre o conjunto dos prédios. Como? Evidentemente. Evidentemente. E, portanto, achamos que isso deveria, de facto, acontecer. Outra preocupação que temos é que temos verificado que, em muitos casos, a autoridade tributária depois não aplica as majorações ou as minorações que temos, e isto significa que, digamos, não tem concretização depois aquilo que nós gostaríamos que tivesse. Portanto, temos que continuar a bater-nos para que essas minorações e majorações possam, de facto, ser concretizadas, porque isso, sim, dava um sinal claro para que houvesse uma atuação sobre os imóveis. Uma nota, naturalmente, que entendemos que esta questão do IMI, do que está aqui proposto relativamente ao IMI, tem depois de ter um enquadramento com as questões mais latas dos imóveis e das questões da habitação, que, aliás, também já tivemos a oportunidade de, até durante a campanha eleitoral, trocar palavras, trocar opiniões sobre esta matéria. Portanto, a proposta que temos é manter aquilo que estava em vigor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que já existe uma diferença no pagamento de IMI, porque é uma percentagem do VPT, ou seja, do valor patrimonial do imóvel. Portanto, uma pessoa que tem uma casa que vale mais, paga mais que uma que tem uma casa que vale menos. Não obstante, isso é uma discussão interessante. Congratulamos-nos pela manutenção da proposta, aliás, conhecemos a dificuldade de implementação de grande parte das alíneas da proposta, nomeadamente no que concerne a majorações e minorações que tenham por base a condição do imóvel. No entanto, acreditamos que esta proposta deve ser também interpretada como uma posição política e que deve ser inclusivamente ser chamada a atenção junto do Governo e da Associação Nacional de Municípios, por forma a que o Decreto-Lei 287 de 2013, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, possa ser aplicado na íntegra. Não sei, não fez menção ao IMI familiar como tinha feito. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer, é se o IMI familiar tem de facto vindo a ser aplicado. Porquê? Porque eu tenho a nota que sim, que as finanças aplicaram o IMI familiar e ignoraram a Câmara Municipal no que diz respeito à condição do imóvel. E porquê é que eu digo que ignoraram? Porque fizemos um trabalho de levantamento de todas as casas devolutas deterioradas e em ruínas no município. Estamos a falar de um concelho que tinha identificadas 500 ou quase 500 casas nesta condição e enviámos com localização, com fotos, com trabalho que levou muito trabalho dos técnicos do ordenamento do território, e depois as finanças ignoraram completamente. E a lei diz que a Câmara tem que fazer isto. Ora, a lei diz que a Câmara tem que fazer isto, a Câmara fez e as finanças ignoraram. E isto tem que ser dito, e se os municípios devem unir-se também em redor desta problemática, porque aqui claramente os proprietários que não cuidam, os proprietários que não querem saber do vizinho nem da vizinhança, os proprietários que claramente não precisam daquela casa, senão reabilitavam-na, estão a ser beneficiados em detrimento dos outros que têm as coisas cuidadas. E isto é uma mensagem negativa que tem que ser retificada, e aqui o município dá um bom passo a dizer: nós queremos majorar o IMI a quem tem a casa em ruínas, em quem tem a casa deteriorada, em quem tem a casa devoluta, e queremos beneficiar aqueles que têm a casa cuidada e também, não disse, mas está na proposta, aqueles que reabilitam casas no centro histórico e que reabilitam e colocam para arrendar.
porque nós precisamos, como eu sempre disse, de uma ação pública e privada para resolver o problema da habitação e precisamos que essa classe média, que recebe um bocadinho mais do que os tais percentagens que a gente falou há pouco, tenha capacidade para investir, para comprar uma casa, para reabilitá-la e para colocar a rendimento, pois também são essas pessoas que fazem mover a economia e que resolvem o problema da habitação. Disse. Muito obrigado. Sobre esta matéria, deixar só uma nota, que aqui estamos em consonância todos. Há muitos anos que a autoridade tributária ignora, digamos, esta situação. Isso reflete-se negativamente nas questões de habitação, claramente. Não é a causa de todos os males, mas, de facto, se aplicasse, dava um sinal, por um lado, e pressionava quem não recupera os seus imóveis ou, enfim, não trata devidamente os seus imóveis relativamente a estas matérias. E, portanto, julgo que, neste caso, temos que, de facto, pressionar o Governo para que a autoridade tributária possa aplicar aquilo que a lei, aliás, determina e que tem toda a razão de ser, ainda que temos que reconhecer, não é por aqui que se possa resolver o problema do acesso à habitação, mas, naturalmente, é um sinal importante que se dá no sentido de procurar reabilitar prédios que estão disponíveis, não apenas em Montemor, isto acontece por todo o país, são milhares de prédios que podiam estar a ser utilizados para a habitação e que não estão a ser usados. Então, neste caso, a votação é unânime, aprovada por unanimidade. Passamos à linha D, que é a proposta de taxa municipal de direitos de passagem para 2026. Recordo que esta taxa seria paga pelas empresas que utilizam o domínio público para prestar determinados serviços ou disponibilizar determinados bens, como é a questão do gás, por exemplo. A proposta é exatamente igual àquela que vem do ano passado e que reflete aquilo que a lei permite em termos da taxação, que é 0,25%. Uma nota aqui para dizer que, enfim, temos informação de que esta taxa não é uma taxa que tenha que ser suportada pelos utentes, pelos munícipes, é uma taxa que, diz a lei, devia ser suportada pelas empresas. Ora, a informação que temos é que há algumas empresas que não que refletem estas taxas nos municípios ainda. Aqui em Montemor não temos grandes situações destas, ou nenhuma mesmo, mas temos este problema. E recordo que há um conjunto de empresas que estão isentas desta taxa municipal de direitos de passagem, aquelas que estão sujeitas, têm sobretudo a ver com o gás, mas, por exemplo, as telecomunicações ou as questões ligadas à energia elétrica estão isentas desta taxa. Sobre esta matéria, faz favor. A proposta é igual aos anos anteriores e também estamos a favor com este valor percentual de 0,25. Devo pedir que o Executivo, agora em funções, que proceda, se assim o entender, mas acho que deve entender, à continuação do desenvolvimento do procedimento de concurso público para a gestão de infraestruturas, que em vários municípios, quando esta gestão de infraestrutura é dada a terceiros, porque a Câmara Municipal não tem a capacidade interna para gerir as infraestruturas, quando isto é dado a terceiros, a verba conseguida é sempre muito superior. Por isso o procedimento está na DPDPM e penso que deve continuar, porque a receita depois será com certeza superior àquela que temos atingido nos últimos anos e que estamos a falar de valores muito reduzidos desta taxa. Disse. Muito obrigado. Faz favor. Aqui sublinhar exatamente o que disse o vereador Olímpio Galvão e estender, aliás, esta nota a outros serviços. Eu acho que o outsourcing muitas vezes pode ser uma solução positiva para o município, ainda para mais como nesta semana saiu quase em todos os telejornais, está muito difícil contratar para a Câmara. Pois bem, contratemos empresas privadas para fazer o trabalho que nós não conseguimos. Aqui é um exemplo prático, nas águas também pode acontecer o mesmo, noutras cobranças não cabe ao município fazer o trabalho da AT, portanto acho que essas parcerias são importantes e que podem trazer mais ao município sem termos que contratar mais gente. Disse. Muito obrigado. Nestes casos, aquilo que eu costumo dizer é cada caso é um caso, ou seja, tem que ser estudado.
para se poder avaliar onde é que há benefícios e onde é que não há benefícios. Havendo benefícios, nada a opor, não havendo benefícios, obviamente, estamos em discordância com isso, mas é algo que acho que deve ser estudado, exatamente para que possa, com base em factos, tomar uma decisão correta. Muito bem, então, neste caso, temos também uma votação por unanimidade. E assim sendo, passamos ao ponto 2, que tem a ver com as freguesias, e temos um conjunto de contratos interadministrativos que eu peço à vereadora Ana Memé que possa, de uma forma sintética, apresentar. Sim. Portanto, estas propostas têm a ver com a reposição das freguesias, onde os contratos iniciais estavam em nome da União, e desta forma houve necessidade de repor o valor correspondente aos últimos 2 meses do ano, nomeadamente novembro e dezembro, para regularizar a situação. Isto para as freguesias Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo, Silveiras, Lavre e Cortiçadas de Lavre. Muito obrigado. Vereador, por favor. Muito obrigado. Aqui faço uma pergunta. Eu acho que sei a resposta, mas é para ficar em ata. Isto, obviamente, foi tudo acordado e falado com os senhores presidentes de junta. Por acaso mandámos as propostas todas aos presidentes de junta e por acaso não tive resposta. Não obteve resposta, isso é pior. Mas não, pronto, eu compreendo que tenha que ser votado. Mas nomeadamente acho que é assim por todos, até porque as verbas vão para as freguesias específicas. Pois, exato. Portanto, acho que não há situação que eles não concordassem. Há presidentes novos, é só pronto. Ok. Ok. Disse. Eu já... Só uma nota, dou já a palavra, peço desculpa de não tinha visto. Eu recordo que foram feitas comissões tinham um nome estranho, de extinção das freguesias, quando de facto estava a tratar da reposição de freguesias, e foram feitos documentos formais onde foram acertados a repartição das verbas, do património, tudo isso, e portanto estes contratos respeitam obviamente esses documentos. Vereador, por favor. Boa tarde a todos. Era só para relembrar e para referir que depois também todas estas propostas vão ter que ser discutidas em Assembleia de Freguesia, portanto não há como as juntas não terem conhecimento. Claro. Sim. Como? Era para saber se os presidentes tinham falado, sim, não sei se estava alinhado, mas sim. Não, já agora, nós tivemos reuniões com todos os presidentes de junta e esta questão não foi nós colocámos, mas nenhum deles nos levantou alguma questão relativamente a esta matéria. Já agora dizer que, aprovando aqui, há de ser depois enviado a deliberação da Assembleia Municipal. Sobre esta matéria, mais alguma questão que queiram colocar? Faz favor. Apesar de... Eu achava que era uma coisa, afinal foi outra, mas vamos dar um voto de confiança e votamos favoravelmente, com a certeza de que esta proposta foi guiada com boa fé e com melhor intenção para todas as freguesias aqui, que são objeto, aliás, destes contratos. Muito obrigado. Então, também neste caso, temos as alíneas A a F e a votação é por unanimidade. A deliberação deve indicar que estas propostas são enviadas à Assembleia Municipal para deliberação. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com a Administração Geral e Financeira. É uma proposta relativamente a um concurso. Vereadora Ana, por favor. Ok. Portanto, esta foi uma proposta de adjudicação de prestação de serviços de vigilância no edifício municipal da Câmara. Sobre esta matéria, estamos em acordo, também por unanimidade. Passamos agora ao nosso último ponto da ordem de trabalhos, da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. Temos uma proposta relativamente a bolsas de estudo para o ensino superior. Vereador Francisco, por favor. Ora, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Vereadores, boa tarde a quem nos está a ver lá em casa. Relativamente a esta questão das bolsas de estudo, o júri reuniu dia 18 de dezembro e decidiu atribuir, digamos, a verba máxima disponível.
Dizer ainda que neste elenco deste júri estavam representados todas as forças políticas que aqui estão, uma professora indicada pelo agrupamento e a técnica da DESAS, à qual agradecemos porque fez esta pesquisa incansável de tentar aqui ao máximo corresponder aos desejos de cada candidato relativamente às 126 bolsas que concorreram, das quais 99 foram aprovadas, nomeadamente destes 100 mil que a Câmara vai disponibilizar para apoio a estas famílias, a estes estudantes. As bolsas variam entre os 65 euros e os 175 euros. De referir que, como mensal, disse... Não é? Mensal, sim, mensal. Isto é um subsídio mensal. De referir, pronto, conseguimos aqui garantir, digamos, a transparência, tanto de todos envolvidos e não levantando dúvidas relativamente à atribuição das bolsas. Muito obrigado, vereador. Pergunto sobre esta matéria, se há uma questão que queiram colocar. Vereador, por favor. Começo por cumprimentá-lo, senhoras e senhores vereadores, técnicos e a quem nos ouve por via online. Queria só aqui deixar nota, como deixei nesta reunião de júri no dia da mesma, que me abstive em alguns assuntos porque estavam relacionados com um familiar que tem envolvido na aquisição de bolsas, e também hoje me irei abster neste assunto para por aqui poder haver algum conflito de interesses. Deixar nota também, e que está em ata dessa reunião, que é importante também se rever o regulamento para a atribuição destas candidaturas, e também adicionar aqui que é importante o desenvolvimento de uma plataforma para que a decisão destas candidaturas tenha o menos intervenção de mão humana possível, porque é muito mais fácil, não há envolvimento emocional, porque muitas vezes estamos num meio pequeno, conhecemos todas as famílias, e eu acho que é importante muitos assuntos serem logo controlados e filtrados através de uma plataforma, e até porque facilita a todos os técnicos na decisão destas atribuições. E disse. Muito obrigado. Faz favor. Quero só aqui dizer que não concordo com o Sr. Vereador, peço desculpa, mas não concordo com a sua opinião da análise destes documentos serem feitos apenas de uma forma, através de uma plataforma, porque, tendo eu feito parte do júri durante 8 anos, enquanto estava na oposição, e depois acompanhando também nos outros 4 anos enquanto fui Presidente de Câmara, há muitos dados que não são lidos apenas através de números, são lidos através do conhecimento de uma comunidade, que é a comunidade montemorense, e que as plataformas são muito fáceis também de ludibriar, de enganar, e as técnicas que têm trabalhado nesta matéria há tantos anos têm feito um trabalho extraordinário, e é um trabalho que é seguro para todos. Para os candidatos, para quem está a decidir, é fácil decidir com as análises que estão feitas. Por isso, atenção que as plataformas não são assim tão seguras quanto isso. Eu confio muito mais no trabalho das técnicas que têm acompanhado a análise da documentação do que numa plataforma sem intervenção humana. Isso. Muito obrigado. Faz favor. Aqui um equilíbrio é sempre o mais importante. Não é de todo passar esta avaliação 100% informatizada, mas o facto de submetermos muitas vezes estas candidaturas numa plataforma permite que só tenhamos que analisar, e há muitas decisões que a plataforma pode filtrar sem que tenha que passar por um técnico, nomeadamente candidaturas fora de prazo, ou eu envio um e-mail mas esqueci-me de um documento. Eu acho que essas pequenas coisas enchem de muito trabalho os técnicos, e muitas vezes tornam-se permissivos, porque assim o coração o diz, e neste momento com uma plataforma isto não aconteceria, era mais nesse sentido, e também tenho a certeza que os técnicos envolvidos fazem um excelente trabalho, e percebo também a sua opinião. O coração das técnicas leva a que muitos miúdos que tenham direito à bolsa, porque se fosse numa plataforma, os atrasos que têm, eventualmente não tinham direito a essa bolsa. E o coração das técnicas leva a que insistam e que peçam cada vez mais documentos. E isso, existem dezenas e dezenas de casos ao longo dos anos do trabalho intenso das técnicas. A frieza da plataforma
poderia levar a que muitos miúdos ficassem sem direito a essas bolsas e que lhe fazem tanta falta. Isso. Vereadora Paula. Só para reforçar aqui uma ideia, porque também estive pela primeira vez presente na reunião, e dizer que a plataforma, para mim, sim, e foi o que também falámos lá, faz sentido nos timings de entrega dos documentos. O que se passa, o que se verifica muitas vezes é que os miúdos isto só vem hoje a discussão, também porque faltavam documentos, né, que foram sendo pedidos para justificar algumas situações, e é esse atraso nesses timings que talvez a plataforma possa resolver. Relativamente à análise, é claro que tem que ser feita e temos que insistir para a entrega dos documentos e afins, mas de realçar que se os timings forem cumpridos por parte dos candidatos, hoje já eles todos tinham recebido na sua conta a verba que tanta falta lhe faz. E aí sim temos que insistir e talvez, lá está, deixar de ser tão condescendentes com uma situação que está a prejudicar todos os outros. Ou seja, responsabilizar o candidato que precisa eventualmente desse dinheiro para não estar a tirar os outros, certo? Faz favor. Só para concluir, aqui não é tirar a frieza, retirar a frieza a essa decisão, mas sim educar as pessoas. O município está disponível, tem candidaturas, tem verbas para atribuir e as pessoas têm que ser educadas a cumprir, para nós não termos que andar atrás delas para podermos atribuir essa verba. É isso. Muito obrigado. Força. Faz favor. Só uma nota também. Eu acho que a plataforma aqui está a falar um bocadinho como o monopaper. A pessoa poder fazer o upload da documentação. Uma coisa que nós podemos dizer à plataforma para fazer é enviar e-mails aos candidatos de X em X dias a lembrá-los disso. Agora, sublinho e aplaudo as últimas duas intervenções, da vereadora Paula e do vereador Gonçalo, não pode pagar o justo pelo pecador e não podemos estar a adiar e a prolutar uma decisão porque alguns meninos esquecem de apresentar documentos que servem para os beneficiar a eles e assim estão a prejudicar os demais. Portanto, sublinho estas últimas duas intervenções. Disse. Força. Relativamente a este assunto, só para fechar, ficou já agendada naquela reunião que tivemos, por causa destas questões de timings de entrega, que seria importante revermos o regulamento mesmo por causa disto. Não vamos ver por causa das pessoas, porque acho que a comissão que lá está de avaliação tem tudo coração de manteiga e está tudo a favor de quem quer que seja dentro do regulamento que tenha apoio, mas principalmente por isto que foi definido, que temos de definir as datas para que outros não sejam prejudicados relativamente a algumas situações que possam vir a acontecer. Foi só a ideia da plataforma, é só mesmo por causa das datas que é preciso da entrega. Porque de resto, e como eu disse, dar os parabéns à Ardesas, ao Serviço de Educação, porque fez aqui um trabalho incansável e procurou sempre, até ao último momento, adicionar candidatos a esta lista e só não foram mesmo porque não tinham condições para avançar e para serem aprovados. Isso. Muito obrigado. Deixem-me só uma nota. Esta atribuição veio desde há muitos anos, tem vindo a procurar sempre ir melhorando, mas deixar só esta nota, ou seja, qualquer que sejam os instrumentos que utilizemos para poder garantir a fidedignidade da atribuição da Bolsa de Estudo e a transparência, nós temos sempre duas componentes, uma quantitativa e outra sempre qualitativa, porque de facto a questão qualitativa muitas vezes pesa aqui e tem que ser levada em consideração. Muito bem, então sendo assim, estamos de acordo com a aprovação por unanimidade deste ponto e assim sendo, chegamos ao fim da nossa reunião de Câmara extraordinária, desejando a todos um bom Natal, mas ainda temos a minuta que eu estava a esquecer para podermos ler e vamos pedir aqui à Dona Luísa Martins para nos poder ler a minuta, se já estiver em condições. Já estou em condições. Então vamos a isso. Então, muito boa tarde a todos. A minuta da ata 5A da reunião da Câmara Municipal de Montemoro Novo, realizada no dia 22 de dezembro de 2025, do mandato 2025-2029. Local, Biblioteca Almeida Faria. Final da reunião, 16 horas. Presenças.
Carlos Manuel Rodrigues Pinto Sá, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Ana Isabel dos Santos Danado Memé, Francisco Duarte Peixe Padinha Martins, Paula Cristina Pinto Martins, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, António Luís Pinto Xavier e Gonçalo Filipe Piteira Simões. E em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12/9, esteve também presente para dar apoio ao órgão a assistente técnica Maria Luísa da Silva Martins, que secretariou a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente, com atendimento por marcação. A alternativa está disponível ao atendimento por via digital através do mail gap@cm.montemoronovo.pt. Ponto número 1. Gabinete de apoio à Presidência e Vereação. A. Proposta de derrama sobre o RC para 2026. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 abstenções dos eleitos do PS e 2 votos contra dos eleitos da coligação CDS-PSD. Documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha B. Proposta de participação do município no IRS para 2026. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 abstenções dos eleitos do PS e 2 votos contra dos eleitos da coligação CDS-PSD. Documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha C, proposta de IMI a cobrar em 2026. Foi aprovado por unanimidade. Documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. D, proposta de taxa municipal de direitos de passagem para 2026. Foi aprovado por unanimidade. Documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. Ponto número 2. Gabinete de apoio às freguesias. A. Proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Nossa Senhora da Vila para aluguer de carrinha para transportes escolares. Foi aprovado por unanimidade, com documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha B. Proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Nossa Senhora da Vila, delegação de competências, novembro e dezembro de 2025. Foi aprovado por unanimidade, documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha C, proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Nossa Senhora do Bispo, delegação de competências, novembro e dezembro de 2025, foi aprovado por unanimidade, documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha D, proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Silveiras, delegação de competências, novembro e dezembro de 2025, foi aprovado por unanimidade, documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha E, proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Lavre, delegação de competências, novembro e dezembro de 2025, foi aprovado por unanimidade, documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. A linha F, proposta de contrato interadministrativo entre o município de Montemoro Novo e a freguesia de Cotiçadas de Lavre, delegação de competências, novembro e dezembro de 2025, foi aprovado por unanimidade, documento a remeter para deliberação da Assembleia Municipal. Ponto número 3, divisão da Administração Geral e Financeira. A linha A, consulta prévia 55/2025, aquisição de serviços, vigilância e segurança humana em instalações municipais, aprovação do relatório final e da minuta de contrato. Adjudicação. Foi aprovado por unanimidade. Ponto número 4, divisão de Educação, Saúde e Ação Social. A. Proposta de bolsas de estudo para o ensino superior, ano letivo 2025-2026. Foi aprovado por unanimidade. O Sr. Vereador Gonçalo Simões esteve ausente da votação por impedimento legal. Muito bem, então, lida a minuta, pergunto se está em condições, estamos de acordo, minuta aprovada por unanimidade, chegamos ao fim da nossa reunião de Câmara, agradecemos a presença de todos e, mais uma vez, um Feliz Natal.